Senhor presidente, é um prazer, uma honra estar numa sessão presidida pelo professor, colega, brilhante senador, brilhante político, brilhante administrador, senador Anastasia. Cumprimentar a Plínio pelo belíssimo pronunciamento. Naquilo que eu puder, conte com a minha ajuda na CPI. Nessa questão da Amazônia, eu tenho certeza que deve ter ONG séria, eu só não conheço. Mas deve ter alguma séria que não está subordinada a interesses estranhos ao interesse nacional, mas eu ainda preciso ser apresentado a essa que eu não conheço, porque as que eu tenho notícia aceitaram a se constituir num exército de interesses estrangeiros para defender descaradamente, em solo brasileiro, o interesse de países como Vossa Excelência mencionou, no caso da Noruega, que tem 70 mil dólares de renda per capita, um dos países mais ricos do mundo e que se mantém rico porque explora petróleo e gás, porque 51% do orçamento da Noruega é em cima daquilo que eles bancam brasileiros apátridas para dizer que aqui nós não podemos viver daquilo que eles lá vivem. E ainda contribuindo e parabenizando a sua fala, dizer que da Noruega, o que veio efetivamente para o Brasil, liberado 1 bilhão e 100 milhões de reais. E como disse Vossa Excelência, este país tem uma empresa norueguesa de capital estatal, 34% da Hydro, uma das maiores multinacionais do ramo de mineração do mundo, tem 34% de capital norueguês, teve aqui, como mencionou Vossa Excelência, uma isenção de 7 bilhões e meio, ficou no saldo. E dizendo isso, quero complementar, presidente Anastasia, dizendo que esses dias, eu havia dito aqui no auge da crise sobre o fogo da Amazônia, eu dizia, olha, o homem, ele se preocupa muitas vezes com o que ele não tem como mudar e esquece de se dar atenção àquilo que ele pode mudar. Por exemplo, temos uma comissão permanente agora no Congresso Nacional. Eu brincando, mas falando sério, às vezes a gente fala sério brincando, e encontrei o Zequinha agora há pouco, que é o presidente da comissão mista, e disse a ele o que saiu na imprensa semana retrasada, que se o Congresso quer estudar as razões das mudanças climáticas do planeta, a primeira pessoa com quem eles têm que conversar é Deus. E se ele estiver muito ocupado, procure São Pedro. Porque como é que você vai saber por que o deserto do Saara, que era mar, virou deserto? Por que o lago Titicaca, que é água doce, já foi mar? Por que há milhares de anos atrás, as placas tectônicas dividiram o planeta? Por que caiu um meteoro aqui e acabou com a era do dinossauro? Quem era o ser humano nessa época? Não era nada. Mas o ser humano se esquece de canalizar o seu esforço naquilo que ele pode mudar. O fogo é um problema que o homem tem a ver com ele? Sim. Ele tem que enfrentar isso? Tem. Mas eu dizia aqui, é um assunto dificílimo. A prova, senhor presidente, é Minas Gerais. Há poucos dias, o fogo no estado de Minas Gerais dava conta de que era recorde. E aquilo ali, será que tudo é gente maldoso? É fazendeiro ruim que está botando fogo? E o que é uma irracionalidade, porque eu disse aqui também, o proprietário rural, o fazendeiro, ele apaga fogo, presidente. Porque se ele não apagar, ele vai colocar o gado dele aonde? Na cabeça dele? Não tem onde colocar. Mas aqui no Distrito Federal, olha aqui às 11 horas da manhã, meio-dia, eu disse isso agora em Rio Branco, no meu estado, aqui no Distrito Federal, o governo da capital, da República Federativa do Brasil, não consegue evitar foco de incêndio aqui. Como eu dizia, na França, em Paris, na área das mais urbanizadas do planeta, eles não conseguiram prever e evitar que a Notre Dame queimasse. Portugal não conseguiu evitar que 60 seres humanos fossem queimados. Isso para não dizer Estados Unidos, Califórnia, o estado mais rico da Califórnia, sozinho mais rico do que o Brasil, e não consegue evitar.
É um problema, agora grande. E ontem, senhor presidente, o presidente da República, Bolsonaro, merece sim, da minha parte, um cumprimento. Eu acho interessante, Plínio, o Che Guevara foi à ONU, e lá na ONU, ao vivo e a cores, reconheceu que fuzilavam. E isso não causou espécie. Fuzilavam em nome de uma causa, mas fuzilavam. Ele reconheceu isso. Está gravado. Quem quiser comprovar é só acessar. Che Guevara na ONU. Agora o Bolsonaro se elege com um discurso de direita, com um discurso conservador, mas a mídia brasileira espera que ele vá à ONU e mude o discurso dele. Não, presidente. Ele foi à ONU anteontem, o que ele é. O que ele é. E mais, quando ele disse que há um movimento globalista, não confundir com globalização, a qual nós chegamos muito pela inteligência humana, pela revolução técnico-científica, é claro que existe. A ONU está dominando, a ONU criada logo depois da Segunda Guerra Mundial, basicamente para evitar outra guerra ou outras guerras, criou-se um mecanismo de reunir países e tentar, no diálogo, evitar um conflito, de novo, como aqueles da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Ele acaba hoje sendo dominado por setores da política e do poder econômico internacional, e que querem sim, através da ONU, impor receitas para o mundo. Vamos perguntar, controle de natalidade, controle familiar, é política de Estado, é uma tentativa de uns se sobreporem aos outros. A prova é a China. Quando a China chegou a 1 bilhão e 300 milhões de habitantes e fez a abertura econômica, aceitou o capitalismo na área econômica, balançou o poder no mundo. Ora, quem é que tenta fazer o controle, impor aos outros países o planejamento familiar? É a ONU. Na questão ambiental que a gente acabou de falar, o IPCC é um órgão fraudado. Já está provado isso. Eu acho interessantíssimo quando eu vejo aqueles jornalistas da Globo News, uníssonos, um atrás do outro, dizer assim, toda a ciência diz isso. Toda a ciência de onde? Presidente Anastasia, a única tese que está provada nas mudanças climáticas é que elas existem desde que o mundo é mundo sem a interferência humana. Essa é a hipótese provada, portanto, científica. O resto, o IPCC provou-se fraudando dados para chegar à conclusão que queriam. Portanto, há sim um movimento claro dos democratas norte-americanos, da Europa Ocidental, que dominam a ONU, para que através dela imponham ao mundo seu padrão. E é mais ou menos assim. Quem conseguiu chegar no topo da cadeia alimentar, olha para baixo e diz assim, vocês não podem. Que é mais ou menos isso. E aí a Amazônia é palco dessa disputa, que no final das contas é uma cobiça internacional. Parabéns, presidente Bolsonaro, por ter a coragem de afirmar na ONU, na presença de todos os países, de que a Amazônia brasileira nos pertence. Eu queria, há muitos anos, assistir um presidente da República que tivesse coragem de, em primeiro lugar, imprimir uma relação de política externa que tivesse como primazia o interesse nacional. Portanto, eu quero aqui saudar e reconhecer que o presidente que discursou na ONU é aquele que ganhou a eleição. É o mesmo. E ele não poderia, porque de parte da mídia deseja, mudar o discurso, que seria outro presidente. Mas quero terminar, senhor presidente, dizendo que lamento profundamente que, num determinado tema, o Congresso continue em absoluta falta de sintonia com a sociedade brasileira. Qualquer pesquisa que se faça no Brasil, nos últimos anos, vai mostrar que o povo brasileiro, ele quer um tratamento duro com o crime e com o criminoso. O povo brasileiro, senhor presidente, em qualquer pesquisa que se faça, ele quer que o estuprador, que o assassino, morfa na cadeia. É isso que ele quer. E quando você vai estudar a matéria, você descobre, sem dificuldade, que os países que oferecem segurança, que não é o caso do Brasil, são países duros com o crime e com o criminoso. E nesse sentido, eu entendo que o Congresso Nacional
deixa a desejar. E a semana passada, por exemplo, a comissão construída na Câmara, eu quero lamentar isso, a comissão construída na Câmara para analisar as propostas do ministro Alexandre de Moraes, as do Moro e mais algumas que estavam lá, votou o relatório. E, entre outras coisas, eles retiraram a previsão da prisão após condenação em segunda instância. Senhor presidente, eu sei que há um debate se isso é ou não constitucional, mas a própria Corte, por mais de 2 ocasiões, se posicionou sobre essa matéria. E a última posição da Corte Suprema Brasileira é de que a prisão em segunda instância vale, porque nós sabemos que ali já foi julgado o mérito. A partir dali não está mais em discussão se o sujeito montou uma quadrilha ou não. Se ele está condenado é porque ele montou. Não está mais em discussão se ele assassinou ou não, se ele faz parte do crime organizado ou não. A partir dali ele só pode ser livre, depois da segunda instância, se o Supremo Tribunal Federal entender que houve erro no processo. Portanto, acho um retrocesso que a Câmara Federal, que eu elogiei dessa tribuna, pela aprovação da reforma da Previdência, que agora está em nossas mãos, a meu juízo, deu um passo atrás. Retirou, senhor presidente, a possibilidade de que a videoconferência eliminasse o problema que é oneroso e arriscado. No meu estado, toda semana, quando a polícia vai levar preso para depor, toda semana tem um que foge. O que é que custava, o que é que custa nós estabelecemos a videoconferência para evitar esse transtorno que, eu repito, é caro e perigoso. Alterou também a obrigatoriedade da coleta de DNA. No projeto original, está dito que qualquer crime doloso, nós faríamos uma coleta de DNA para ter um banco no Brasil inteiro, para que a pessoa presa em Minas Gerais, no Acre, aonde for, ele tenha como saber se ele já não praticou esse crime no Brasil. Então, acho isso um equívoco. E o último, senhor presidente, para ficar nesses 4, eu sei que a OAB, a quem atendi ontem, mas eu votei a favor do pedido da OAB na questão dos vetos, não é porque ela me pediu, com todo o respeito que eu tenho, mas eu votei porque entendo que, nesse caso, estamos em sintonia. Mas não estamos em sintonia, senhor presidente, quando a OAB faz campanha para evitar, mesmo em presídio de segurança máxima, a possibilidade de que a audiência com o advogado tenha que ser marcada, filmada e documentada. E para ser documentada, diz lá no projeto do ministro Sérgio Moro, com decisão judicial. Mas mesmo assim, Plínio, a OAB é contra. E eu acho isso um absurdo. Todos nós que estamos aqui, os que estão nos assistindo, para terminar, senhor presidente, sabem que uma das maneiras do crime organizado continuar fazendo de dentro da cadeia o que faz agora há pouco. Quem não está vendo na televisão o que acontece no Ceará, mas em todo o estado do Brasil, no meu, no Acre, em todo canto. E todo mundo sabe, Plínio, todo mundo sabe que uma das maneiras é porque não há regra, não há limite. Ora, isso será possível que só tem laranja podre, presidente Anastasia, no nosso meio? Não tem laranja podre no meio dos advogados? Em todo lugar tem, e é óbvio que o crime organizado, ele se utiliza desse mecanismo de receber advogado a hora que quer, o tempo que quiser, sem precisar documentar, para passar ordem do comando. A violência continua a imperar às nossas barbas. Portanto, eu acho um retrocesso que a comissão da Câmara tenha retirado essa hipótese. E olha que o ministro Sérgio Moro disse apenas em presídio de segurança máxima. E com ordem judicial, a possibilidade de filmar e de documentar a audiência do prisioneiro, que é de alta periculosidade, para que a gente evite que ele esteja fazendo o que continua fazendo, que é passar o comando através de um profissional, e quantos aceitam esse papel. Eram essas as observações, senhor presidente. No mais, parabenizar o Senado da República. Acho que ontem nós pisamos na bola. Acho que nenhum assunto ontem justificava a CCJ não ter funcionado e votado o relatório do nosso querido senador Tasso Gereissati. Não creio que nada que tenha acontecido ontem, anteontem, justificasse isso.
a qualquer ação de solidariedade a qualquer um dos nossos membros, não justifica o cancelamento da reunião que estava marcada para ontem. Mas, de qualquer forma, há um compromisso de que no prazo estabelecido nós venceremos essa matéria, como eu disse aqui, termino por afirmar. Aqueles que se aposentam para ganhar 2 salários mínimos já estão sacrificados. Esses são sacrificados. E que trabalham para se aposentar acima de 60 anos. O que estamos fazendo é fazer com que as aposentadorias precoces e milionárias, se não for acabar, mas pelo menos elas diminuam muito. Muito obrigado, senhor presidente.